Fala galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Sou o professor Joalan e estou aqui com vocês para apresentar a nossa trilha, dar continuidade à nossa trilha, a trilha Raízes e Sociedade, Raízes do Mundo, tá bom? E eu trouxe uma temática bem bacana para você estar acompanhando comigo, tá? Para a gente poder estar trabalhando depois esse tema, beleza? Aulas 21 até a 23, tá bom? A aula de hoje é uma explicação bem legal para você e depois você vai ter uma atividadezinha no final. Ela vai falar o quê? Da nossa terra, da nossa Amazônia, tá? Porque a temática da nossa trilha é anatomia e medicina, sabedoria no chão da Amazônia. Vou pedir para o diretor colocar ela bem bacana para você poder enxergar aí e a gente vai discorrendo a partir daí, tá bom? Como eu falei para vocês, a nossa trilha ela tem essa temática aí, que é a temática da anatomia, que para quem já teve as minhas aulas de educação física sabe que é da minha área, tá? Medicina, que está muito atrelado a isso, e a gente trouxe para onde? Para a sabedoria nesse chão da nossa Amazônia, que é essa Amazônia rica, essa Amazônia ancestral, e a gente vai falar um pouco dela. Professor, o que tem a ver aí a Amazônia com a medicina aqui toda tecnológica? A gente já vai ver isso aí. Mas primeiro eu preciso saber o que é medicina, né? Qual que é o conceito da medicina? Então a medicina ela vem a ser aqui uma ciência, tá? E também é a arte de curar. Ela engloba uma variedade de práticas de saúde que evoluíram. Então a ciência que a gente conhece hoje não é a mesma ciência do passado. Elas evoluíram para quê? Para manter e restaurar a saúde através de prevenção e tratamento de doenças, conforme crenças, culturas dos povos, porque antigamente eu não tinha aí um manual de medicina, não tinha uma faculdade de medicina, então muito do que se conhecia da medicina era transportado através de crenças e culturas de determinados povos, tá? Nesse flerte é notório que todos os avanços ao longo da história da humanidade são incontáveis, aí a medicina vem evoluindo bastante ao longo do tempo, tá? Frutos de um grande gerúndio que cerca qualquer ciência, essa continuidade da busca pelo conhecimento. Definimos o que é ciência, eu vou vir aqui com vocês só para vocês não esquecerem do meu rosto, tá bom? Eu vim aqui de vez em quando falar para a gente interagir melhor, beleza? Já vimos aí que a gente vai falar de ciência, de anatomia, lá do início e também vai trazer para a nossa Amazônia. Mas primeiro a gente precisa ver alguns marcos históricos do que aconteceram ao longo dos anos, das décadas. A gente já viu que ela evoluiu, certo? Então ela veio de um patamar e ao longo da nossa vida, ao longo da vida da humanidade, ela veio evoluindo, né? Então vamos lá ver como é que se tornou, como é que aconteceu esse processo de evolução. Então, lá na antiguidade, eu tenho um cara que foi muito importante para a medicina, e o nome dele é Hipócrates, tá? Hipócrates, ele era um cientista da época. Ele iniciou a medicina racional, então ele começou a trazer aí a racionalidade para a medicina, tá? Através de observações clínicas, éticas, entre outros estudos anatômicos baseados na teoria do humoral. Então ele acreditava numa teoria que ela tinha relação aí com o nosso humor, com a nossa vida, e a depender de como você estava, ali visualmente, mais feliz, mais triste, mais com raiva, então ele fazia uma observação clínica e começava por aí a diagnosticar doenças. Também tem um outro cara que foi o Galeno, que ele era um médico romano, que reverenciava Hipócrates, né? Ele era fã do Hipócrates na época. E ele deu continuidade aos estudos do Hipócrates, também trazendo essa questão da medicina humoral, né? Que ela trabalhava aí com 4 aspectos, que era o sangue, a fleuma, a bile negra e a bile amarela, que não tem relação direta com a bile que a gente conhece hoje, era tudo mais relacionado aos sentimentos. Mas a partir daí começou-se o estudo da medicina racional, da observação clínica. E também o Hipócrates criou uma ética para a medicina. E até hoje, nos cursos de medicina, é usado o juramento de Hipócrates, né? Que ele criou um juramento e até hoje é usado pelos médicos atuais. Depois desse patamar,
nós viemos aqui para a descoberta da genética pelos anos 50. Por volta dos anos 50, descobrimos aí o DNA, descobrimos que ele era uma dupla hélice, como é que eram passados a genética, né? A genética. Então, como é que uma pessoa nasce parecida com o pai, com a mãe, com os olhos da mãe, com os olhos do pai? Então, nessa época, nos anos 50, foram descobertas aí a fibra de DNA, tá? O DNA, propriamente dito, a partir de vários estudos. Depois, por meados aí do século XVIII, século XIX, veio um cara muito inteligente, chamado Edward Jenner, que ele criou a vacina, tá? Então, é o cara que ele conseguiu criar a vacina a partir desse momento. Ele pegou uma vacina, ele pegou um vírus de uma vaca, de um boi que dava em bois, e a partir daí ele transformou essa molécula e testou em pessoas para prevenir aquela doença que era causada na época, e ele conseguiu ter sucesso com isso. O termo vacina, ele vem de vaca, para você que não sabia. Então, vacina, ele vem de vaca, tá bom? Passando mais um pouco adiante, temos aí o raio-x, tá? Que foi criado por volta de 1895. E foi um acidente, olha que legal. Um determinado cientista chamado Röntgen, eu vou escrever maior um pouquinho aqui para você. Röntgen. Ele estava lá durante suas pesquisas, eu vou até vir aqui que é legal essa história. Vem cá. Ele estava lá durante suas pesquisas, e o que aconteceu? Ele viu que um determinado raio, um determinado tipo de radiação, conseguia transparecer objetos, conseguia passar e ver por dentro de objetos, inclusive a pele humana. E ele não sabia que raios eram estes, por que fazia isso. Contudo, ele descobriu que era capaz de criar o raio-x. E o nome raio-x é justamente porque ele não sabia que raio que era esse, então ele deu o nome de X. Lembra na matemática, quando a gente não sabe a resposta para algo, qual que é a terminologia que a gente usa? É X. Então, se eu não sei a resposta, é X. Ele não sabia que raio que era, então colocou raio-x. Olha que bacana. Acabou essa parte de contextualização histórica, tá? E agora você vem comigo aqui para a gente falar do nosso chão, da nossa terra, da nossa Amazônia. Olha que bacana. Vamos lá, meu diretor. Coloca aí para essa galera ver essa imagem linda dos nossos ancestrais, dos povos indígenas. Então, a medicina tradicional na Amazônia, ela existe há muito tempo. Tradicional, ela já vem dizer assim, que ela vem de muitas eras atrás, certo? E ela foi passada de familiares para familiares. A cultura, e não é baseada lá em bisturis, em medicamentos complexos. Então, tudo é tirado da natureza, tudo é conhecimento que foi trazido pelos nossos ancestrais dentro da nossa Amazônia. E aí, uma das coisas interessantes que tinha era o sistema de cura e pagelância. Então, muitos aí conhecem, muitos vivem até hoje. Dentro da cultura amazônica, nós temos o pajé. Então, o pajé é considerado, dentro da cultura, um médico, um curandeiro. Então, era através dele e através da medicina que ele usava, que era a medicina natural, era a medicina dos povos, eram os medicamentos da terra, os medicamentos da floresta, que ele conseguia curar as pessoas. E esse conhecimento que o pajé tinha era transmitido para outro pajé no futuro e assim passando conhecimento geração após geração. E era conhecido como sistema de cura e pagelância, tá bom? E ele usava o que, professor? Então, na época, nós tínhamos aí as práticas terapêuticas da Amazônia. Então, eram medicamentos, eram remédios, eram plantas, todas derivadas da Amazônia. Eram, não são, né? Até hoje, esses medicamentos, que são chamadas práticas fitoterápicas, elas são usadas também. Então, quando a mamãe vai tratar lá a tosse do menino com andiroba, com copaíba, vai passar sebo de carneiro no braço que machucou, todos esses medicamentos eu tive, tá? Então, eu acho bacana porque falar que é da nossa terra, é próprio da nossa região amazônica. Então, eu fui tratado, quando pequeno, quando adoecia, era mel, era copaíba,
era sebo de carneiro nos membros que machucavam. Tudo isso conhecimentos passados do passado, né? Tradicionais, até hoje. Então, acontece muito ainda essas práticas fitoterápicas, práticas terapêuticas, baseadas aí usadas, na verdade, com elementos da nossa natureza, do nosso chão, da nossa vida, tá? E eu trouxe para vocês aqui uma frase bem bacana, tá? Olha, acompanha comigo aqui de pertinho essa frase. A floresta como farmácia viva, tá? Então, a floresta, ela é a nossa farmácia, ela é a farmácia do povo amazônico. Por quê? Muitos locais não têm acesso a medicamentos, não têm acesso a uma farmácia física convencional, não consegue se deslocar até um pronto-socorro, não tem uma UPA perto, que é a nossa unidade de pronto atendimento. E o que essas pessoas fazem? Vão lá morrer, professor? Vão desfalecer? Não, elas recorrem àquele conhecimento prévio, aquele conhecimento que já existia na antiguidade, dos pajés, da cultura tradicional. Então eu tenho na floresta, eu consigo ter na floresta amazônica, nas florestas como um todo, plantas, raízes, folhas, seivas, que elas ajudam o meu sistema imune. Então elas conseguem combater doenças causadas ali pelo meu meio, tá? Pela minha convivência, pela minha vivência. E aí nós usamos a seguinte frase para dizer que para os povos da floresta, a saúde não é apenas a ausência de doenças, mas o equilíbrio harmonioso entre o ser humano, a natureza e os espíritos. Então, acredita-se nessa triplicidade aí, natureza, espíritos e o equilíbrio entre eles, tá? Entre o ser humano. Então, o ser humano, para viver bem, para viver com saúde, acredita-se na cultura amazônica, ele precisa ter essa relação de equilíbrio com tudo ao seu meio, com a floresta, com os outros humanos, com os espíritos. Então, tudo isso é conhecimento ancestral, a medicina natural que é utilizada e até hoje se utiliza dessa medicina. Até hoje tem pessoas que fazem curas através na medicina fitoterápica, desses recursos próprios da Amazônia, tá bom? Beleza, professor? Eu já vi aí como é que surgiu a medicina, como é que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu percebi que a minha Amazônia, ela tem características diferentes, né? Ela tem a sua própria medicina, por assim dizer. Mas isso tem relação, não tem relação? É cada um no seu canto ou não? Na verdade, isso tem muita relação, tá? Lembra quando a gente viu que medicina, ela vem avançando à medida que o tempo foi passando? Isso não é diferente quando a gente trata dos nossos próprios medicamentos, tá bom? Então nós temos a integração aí. Temos de um lado a medicina moderna, né? Que ela tem um foco molecular, ensaios clínicos randomizados e evidências estatísticas, né? Calculadas, estudadas. Temos também a tecnologia, que é uma grande aliada nossa hoje e da medicina também, que traz aí os diagnósticos por imagem, a genética, a cirurgia robótica. Já tem cirurgias que a gente consegue fazer toda automatizada através da tecnologia, tá? De um outro lado, nós temos os saberes da floresta, que são aquela visão holística da conexão entre o corpo, o espírito e a natureza. Também os fitos complexos, como o uso de plantas integral e conhecimento ancestral transmitido oralmente. Então, como é que eu sei, professor, que lá no passado o pajé usava andiroba para curar inflamações? Porque lá no passado esse mesmo pajé passou esse conhecimento para o futuro, para outro, e até chegar hoje. Não foi documentado em nenhum papel, em nenhum papiro, não tinha internet para gravar, não tinha nuvem para me salvar no Drive. Então isso era tudo passado oralmente, uma tradição oral, e por isso foi chegando até hoje, através da tradição oral. E aí quando eu faço uma relação entre os dois, eu tenho o quê? Eu tenho os pontos de convergência, né? Que, por exemplo, a etnociência, que são pesquisas científicas validando o uso tradicional com ensaios clínicos e segurança. Ou seja, uma coisa que só acreditava-se que dava certo, hoje não. Eu vou até vir para cá para falar isso que é bem bacana para vocês, ó. Chega mais.
Então, hoje já tem estudos científicos com base na medicina natural. Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da andiroba aqui, da copaíba, né? Como é que eu sei que a copaíba ajuda lá na desinflamação da garganta? Ah, eu tomo, faz bem. Mas o fulano de tal tomou, não deu nada. Então, a ciência pensou, vamos lá investigar. Então, ela começa a pegar a copaíba, né? Pega pessoas voluntárias para fazer estudo científico e prova, não, ó, realmente a copaíba ela possui tais nutrientes, ela possui tais características que ela ajuda no processo de cura da garganta, por exemplo. Então, a ciência parou de falar, ah, isso aqui não serve. Não, vamos ver se serve. Começaram a relacionar os conhecimentos dos povos antigos com os conhecimentos da Idade Moderna. Olha que bacana. E aí isso traz mais riqueza para a gente, traz mais possibilidades de cura e de remédios também. Então, muitos remédios hoje já são com substratos da nossa floresta, da nossa natureza, tá bom? E isso baseado em conhecimentos ancestrais. Vamos lá continuar no slide. E aí nós temos também outros pontos de convergência, como por exemplo a bioprospecção ética, que é o protocolo de Nagoya, que é o consentimento prévio, né? Recepção de benefícios da comunidade. Então, a pessoa é consultada se ela deseja aquilo ou não, né? Não é feito assim à toa. E a integração e a atenção integrativa, que são os fitoterápicos seguros, como adjuvantes na atenção primária. Então, eu vou pegar esses fitoterápicos mais naturais, esses remédios naturais, por assim dizer, e eu posso começar a inserir eles na medicina através da cura por prevenção. Eles ajudam na prevenção, começando a usar como tratamentos opcionais na prevenção de doenças. Beleza? Até aí tudo certo? Agora chegou aquela hora bacana, que é a hora de você protagonizar, tá bom? Temos aí 2 aulas para você realizar essa atividade da nossa trilha. E é o seu momento. A trilha tem esse objetivo de fazer você ser protagonista da sua própria história, meu garoto, minha garota. Vamos lá? Então, a proposta de atividade é a farmácia viva e a etnobotânica. Qual que vai ser o objetivo dessa atividade? Vocês vão mapear plantas medicinais da Amazônia e relacionar seus usos tradicionais com princípios ativos, tá bom? O que eu vou poder fazer? Como que eu vou fazer isso? Você vai utilizar vários recursos aí, dentre eles a internet, cartolinas ou ferramentas digitais, como o Canva, amostra de plantas, se possível, né? E várias outras, para poder mostrar essa farmácia viva para os seus outros colegas, tá? E aí nós temos vários momentos que vocês podem realizar essa atividade. O primeiro momento vai ser como? Você vai primeiro investigar e mapear, tá bom? Então vocês, meus queridos alunos, divididos em grupos, devem pesquisar sobre uma planta específica da Amazônia. Por exemplo, a andiroba, a copaíba, a unha de gato, quebra-pedra, quase não sai. Tá? Vamos escolher um desses medicamentos próprios e fazer uma pesquisa. A pesquisa deve incluir o nome científico da planta, o nome popular, a parte da planta utilizada e a finalidade terapêutica segundo o saber tradicional. Para que ela serve? Ela é usada para quê? Ela é usada só a folha? É usada a raiz? É usado o insumo? Então, vocês vão pesquisar para que ela serve aí, como é que ela é usada. Em um segundo momento, vocês vão fazer o laboratório de infográficos. Cada grupo deve criar um fichário etnobotânico. Este fichário deve conter a ilustração da planta e uma tabela comparativa entre o saber popular e o saber científico. Então vai lá, peguei a planta, vou fazer um comparativo, um fichário, pode ser um fichário, pode ser um cartaz, pode ser uma agenda, um manual, fica a sua criatividade aí de como fazer. Mas é importante fazer o comparativo. No conhecimento popular ela serve para quê? Serve para isso, isso e isso. No conhecimento científico, qual é o objetivo da planta? Diz que serve para algo? Não serve para nada? Serve para curar outro tipo de doença? E aí é com vocês, tá bom? Vamos fazer a pesquisa aí. E num terceiro e último momento, vocês vão expor a cura que vem da mata, né? Que vai ser a parte
realização ali do projeto final, a apresentação para seus colegas. Então, vamos realizar aí uma feira cultural na escola, onde os alunos apresentam seus fichários, seus cartazes, seus manuais e etc. Opcionalmente, podem preparar uma degustação de chás simples. Se vocês escolheram chá, né? Mas que seja um chá bem supervisionado, simples de fazer, com plantas seguras. Como que eu vou saber se a planta é segura, professor? Fazendo lá a primeira parte, pesquisando, vendo todo o fundamento científico também, tá? Ou demonstrar a extração de óleos essenciais de forma teórica. Vocês podem fazer isso também. É muito livre para vocês trabalharem dessa forma. O interessante é valorizar a nossa cultura, ver como a medicina é presente aqui na Amazônia e como que ela é usada. Beleza? Tudo certo até aí? Então volta comigo aqui no slide final, tá? Vou voltar aqui, ó, esse slide bem bonito. Deixa eu voltar para cá. Ixi, que é isso, professor? Então vamos lá. Esse slide inicial aqui que eu acho bem bonito. Pode vir aqui comigo, tá? E aqui vamos dar para encerrado a nossa trilha de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem dela, espero que vocês consigam fazer as atividades. Eu vou ficar esperando aqui os registros, tá? A planta que vocês escolheram. E eu vou ficando por aqui. Professor Joalan, deixa um beijo para vocês, tá? Professor presencial, muito obrigado por tudo e até a próxima, gente!